Bom pessoal, bem-vindos a mais um episódio diretamente da Sérvia. Hoje seguimos em direção ao norte do país para a região autônoma da Vojvodina, na segunda maior cidade, Novi Sad. Mais uma vez teremos um episódio cheio de imagens incríveis e história, partindo desde finados reinos europeus até a configuração atual. Então fique até o final que você vai gostar bastante. E sejam muito bem-vindos a mais uma cidade na Sérvia. Estamos aqui em Novi Sad, que é a capital da província autônoma da Vojvodina, ou Vojvodina, dependendo de como você falar. Uma região com muitas influências, vou mostrar para vocês essa cidade e uma outra também. Espero que vocês gostem dessas imagens lindas de verão. Como vocês podem ver pelas fachadas, isso relembra um pouco a Hungria, a Áustria, outras regiões aqui do centro da Europa, e faz sentido porque fez parte do Império Austro-Húngaro. A província autônoma de Vojvodina fez exatamente parte, e exatamente por conta disso que tem uma influência, uma cultura diferente. Temos muitos húngaros que moram aqui, hoje em menor proporção, além, é claro, dessa influência também que vem dos austríacos, germânicos, no centro da Europa. Então, essa região da Vojvodina, ela passou pelo mesmo problema que outras regiões como a Transilvânia e também partes da Croácia, Eslavônia. Depois da Primeira Guerra, quando o Império Austro-Húngaro sai derrotado, nós temos o Tratado de Trianon para os húngaros, que faz com que eles percam grande parte do seu território, que inclui partes da Vojvodina e também grande parte da Transilvânia. A gente vê que exatamente por isso que durante a Iugoslávia Tito manteve uma certa autonomia dessa região, apesar dela não ser tão saliente quanto a questão do Kosovo, onde nós temos mais de 90% de albaneses que vivem lá por conta da imigração, e essa história eu conto para vocês mais para frente. Mas de qualquer maneira, você vê que tem traços muito diferentes, não é uma arquitetura muito simples, ortodoxa, tem muitas coisas católicas, até mesmo essa catedral aqui de Maria atrás, e as fachadas são bem germânicas, na minha opinião. Outra curiosidade, que o nome Novi Sad significa nova plantação, os novos campos, exatamente em referência a essa ser uma região de agricultura muito fértil. Eu pude ver também durante o caminho, acho que eu coloquei para vocês aqui, para vocês perceberem como uma região de várias plantações diferentes, muita agricultura aqui na economia local. Bom pessoal, vamos lá. A província autônoma da Vojvodina é uma das duas províncias autônomas da Sérvia, sendo a outra o Kosovo, um assunto muito polêmico e que falaremos quando eu estiver por lá. Obviamente que tudo que estou falando aqui é através da visão sérvia. Porém, aqui em Vojvodina a questão política é menos tensa, já que é uma região etnicamente muito diversificada, com mais de 26 grupos étnicos diferentes, 6 línguas oficiais e também diferentes religiões. Atualmente, mais de 65% das pessoas que vivem aqui são sérvios, 14% húngaros, 3% croatas e o restante dividido em mais muitos outros grupos. Todas essas diferentes etnias que estão por aqui têm sua origem com os diversos reinos, ducados, entre outras entidades político-administrativas que comandaram a região ao longo dos séculos. O nome Vojvodina é proveniente da palavra ducado ou voivodia, já que seu nome histórico em alguns períodos foi o Ducado da Sérvia. Atualmente, cerca de 2 milhões de pessoas vivem nessa região, que ainda é pouco conhecida pelos turistas, que muitas vezes ficam apenas em Belgrado. Como vocês podem ver, a cidade de Novi Sad tem bastante criança, até me surpreendeu. E a gente tem aqui a segunda maior cidade da Sérvia, com 200 e poucos mil habitantes, sendo que ela tem crescido, uma zona industrial e agrícola, como eu falei, como mostrei para vocês, importante. E a gente vê o país, apesar de todas as dificuldades, apesar dessa história bastante complexa nos últimos 30, 40 anos, ele melhorando
pouco a pouco, apesar da questão política não ser tão fácil, afinal o próprio presidente às vezes tem umas atitudes um pouco ditatoriais, autoritárias, mas isso faz parte da cultura aqui. A Sérvia nunca teve uma democracia plena e não é de agora, do dia para a noite, que vai surgir. É muito difícil esse processo histórico também. Então, pessoal, como sempre gosto de fazer, vamos passar um breve apanhado histórico muito importante para que a gente possa entender o episódio de hoje e os próximos. Depois da expulsão dos romanos, diversos povos ocuparam essa região, sendo os eslavos o principal grupo, chegando no século 6 e 7 d.C. Durante o século 9 que surgem as primeiras formas de governo eslavo, com forte relação com os búlgaros, outro povo eslavo. Porém, disputas territoriais entre os bizantinos mais ao sul e os estados búlgaros promoveu um fortalecimento local dos húngaros mais ao norte, que anexaram a região entre os séculos 10 e 12 e ficando dessa maneira até o século 16. Isso fez com que muitos húngaros se estabelecessem nessa região, superando em alguns momentos a população eslava da Voivodina. Mas como eu falei para vocês nos últimos episódios, a perseguição dos otomanos aos sérvios e aos cristãos de maneira geral fez com que historicamente essa região, a partir do século XIV, recebesse também um grande influxo de sérvios que vinham do sul, fugindo do governo islâmico. Eis que depois da derrota dos húngaros frente aos otomanos no século XVI, a região caiu em um período de anarquia e de muitas guerras civis. E apesar das tentativas dos sérvios de organizarem um governo próprio mais ao norte dessa região, algumas décadas mais tarde, quase que todo o território ocupado pelos sérvios caiu sob o controle dos turcos até meados do século XVIII. Eu já falei bastante sobre o governo cruel e abusivo dos turcos nos Balcãs, no primeiro vídeo dessa série. Por isso eu aconselho que vocês deem uma olhada lá para que possam entender também como foi difícil para os cristãos daquela época resistir com a sua fé e cultura por tantos anos. Após sucessivas guerras com os reinados da Europa Central, um tratado foi assinado para que os Habsburgos da Áustria tivessem controle sobre grande parte desta região do continente, além, é claro, de outras partes aqui nos Balcãs. Isso foi lá para o final do século XVII e começo do século XVIII. E com isso, muitos sérvios ganharam mais direitos e puderam até formar uma pequena guarda fronteiriça para deter possíveis invasores. Mesmo assim, a região continuou a ser palco de muitas batalhas entre sérvios e húngaros, com muitas atrocidades cometidas em ambos os lados. A Voivodina, então, permaneceu como terra real da coroa austríaca, até que o imperador Franz Josef decidiu que fosse transferida para as terras reais húngaras em 1860. Esse fato não traria tanta diferença alguns anos mais tarde, já que em 1867 surge o famoso Império Austro-Húngaro, que seria uma das potências militares que foram derrotadas na Primeira Guerra Mundial. Como eu já falei para vocês, o Império Austro-Húngaro foi desmanchado como um dos perdedores e com isso novos estados surgiram, como por exemplo o Reino dos Eslovenos, Croatas e Sérvios. Adiantando bem mais a linha do tempo, temos a Segunda Guerra Mundial, depois a Iugoslávia Socialista, até a Sérvia independente, onde estamos nos dias de hoje. Todo esse retrospecto foi para mostrar para vocês a quantidade de povos, línguas, religiões e culturas que se estabeleceram por essas terras ao longo dos últimos 2000 anos. Uma região muito rica pela sua diversidade cultural. Algo que eu acho válido contar para vocês em maior detalhe, pessoal, é sobre como era a vida aqui durante a Iugoslávia socialista. Por décadas, essa província desfrutou de um certo nível de autonomia dentro da Sérvia, inclusive ganhando junto com o Kosovo o direito ao veto dentro do parlamento sérvio e do parlamento iugoslavo. Exatamente por isso que poucas tensões étnicas surgiram naquele período. Como eu falei para vocês, em 1980, morre o Marechal Tito,
E o sentimento de união nacional foi definhando à medida que os nacionalismos étnicos foram crescendo, o que culminou com as guerras dos Balcãs nos anos de 1990. Durante a Guerra da Croácia, a perseguição e expulsão dos croatas na Voivodina também aconteceu. Alguns historiadores calculam que durante o governo de Milošević, um conhecido criminoso de guerra sérvio, entre 20 e 40 mil croatas tiveram que deixar as suas casas na Sérvia e se relocar para outros países. Naquele mesmo período, mudanças constitucionais aconteceram dentro da Sérvia e que praticamente eliminaram toda a autonomia que tinham as regiões da Voivodina e do Kosovo, colocando o governo central em Belgrado como mais importante em tomar decisões do que os governos locais, o que obviamente enfureceu grande parte dos moradores dessas províncias. Então, após a queda de Milošević, temos um novo clima político na Sérvia a partir dos anos 2000, que aumentaram a autonomia da Voivodina e conseguiram acalmar qualquer ímpeto separatista. Hoje, a vasta maioria dos cidadãos locais apoiam a autonomia alcançada durante os últimos anos e muitos deles gostariam de mais autonomia, se assim podemos dizer, dentro da Sérvia. Mas vale ressaltar que menos de 10% quer de fato a independência. No caso do Kosovo, por conta de uma população homogênea de albaneses muçulmanos e a pressão externa forte, principalmente dos Estados Unidos, nós vemos que a história é bastante diferente. Algo que vou mostrar para vocês também aqui nesse canal. E aqui atrás de mim o gigante europeu, o segundo maior rio da Europa, o rio Danúbio, que corta várias cidades importantes, várias capitais, corta Viena, corta Budapeste, corta Belgrado e passa também aqui pela Voivodina, pela cidade de Novi Sad. Muito bonito, visual esplêndido dessa cidade, esse rio que deu tanta vida para tantas cidades europeias muito menores que essas que eu falei, mas que são também muito importantes para cada um dos seus países. Bom, e como eu falei, a região da Voivodina tem um status de província autônoma e esse aqui é o prédio do governo, bem no estilo socialista, provavelmente deve ter sido feito na época da Iugoslávia, mas muito interessante, legal mostrar para vocês toda essa estética diferente e mostrar também as diferenças, né? Apesar de ser uma província autônoma que tinha o mesmo status que o Kosovo na época da Iugoslávia, aqui não há um separatismo tão intenso quanto há no Kosovo, que realmente declarou sua independência unilateralmente da Sérvia em 2018 e com isso também utiliza uma nova moeda e tem outra fronteira e outra lei e outro presidente, como a gente conhece. Como vocês podem ver, Novi Sad não é uma cidade muito grande, mas tem os seus encantos. Entre o século XVIII e XIX foi inclusive a maior cidade sérvia, sendo um centro cultural importante para essa etnia que vivia como minoria espalhada pelos Balcãs e pela Europa Central. Vale a gente sempre lembrar que grande parte desse território estava sempre ocupado por diversas outras potências, como eu já contei para vocês ao longo desse vídeo. Mesmo com a independência sérvia frente aos turcos, a Voivodina e, portanto, Novi Sad continuaram como parte de outro império, naquele momento o Império Austro-Húngaro, permanecendo assim até a libertação da cidade por tropas sérvias em 1918, bem no final da Primeira Guerra Mundial. Isso possibilitou depois de muito tempo a integração da cidade e da região ao Reino da Sérvia, que depois se tornaria o Reino da Iugoslávia. Na Segunda Guerra temos a ocupação das forças nazistas por aqui, até que os partisans de Tito libertam a cidade em 1944 e durante os anos da Iugoslávia socialista, Novi Sad já atuava como a capital da província autônoma da Voivodina. Se nós olharmos para a história mais recente, pessoal, encontramos um período traumático em 1999, quando, na Guerra do Kosovo, a OTAN, através das ordens do presidente norte-americano Bill Clinton, bombardeia severamente a cidade. Naquela ocasião, Novi Sad perdeu as 3 pontes medievais que tinha sobre o rio Danúbio, perdeu também grande parte da infraestrutura civil de água, eletricidade e telecomunicações, além, é claro, de perdas humanas e um dano
ambiental considerável para toda essa região. Todo esse drama que foi vivido pelos Balcãs durante aquele período de guerras de secessão, guerras de separação, vou contar para vocês também ao longo dessa série, então não se preocupe, porque esses detalhes virão aqui no canal. Hoje, como vocês podem ver, o presente é mais ameno, mais tranquilo, e a cidade conseguiu se reerguer mantendo a sua identidade ao mesmo tempo que crescia economicamente. Por conta das guerras e da pobreza trazida por elas, durante grande parte dos anos 90, a Sérvia era considerada por muitos um país perigoso. Hoje, reconstruída e em um caminho de prosperidade, vemos que a segurança também foi restabelecida. E em qualquer hora do dia, andando por aqui, usando o celular e com a minha mochila, não tive problema algum, sem me sentir desconfortável em nenhum momento. Isso nos mostra mais uma vez que quando um povo tem cultura, prioriza a educação e vários desses outros princípios, mesmo com as mazelas da guerra ou crises econômicas e também regimes autoritários, como foi o caso de Milošević, o país conseguiu se reerguer e se tornar próspero e seguro para seus visitantes e moradores. E uma tendência que a gente vê aqui na Sérvia, não só na Sérvia, mas em vários outros países do leste europeu que foram revitalizados, é de ter a segunda ou terceira geração dos imigrantes que foram para países mais envolvidos e que agora se tornaram muito caros, voltando para cá. Porque você imagina, vendo a beleza, a limpeza, pelo menos das grandes cidades, de Novi Sad, de Belgrado, até mesmo falam que Niš, que também é uma cidade no sul muito bonita, você com um pouco dinheiro consegue alugar uma casa, ter um carro, viver super bem, tem a saúde paga pelo governo, tem boas escolas e tem as crianças vivendo livremente, como vocês podem ver aqui, então realmente não é um mau negócio. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido e que se inscrevam no canal. No próximo episódio iremos para o interior da Sérvia, em mais uma cidade aqui na Voivodina, para ver mais sobre a história, as belezas e as tradições dessa cultura tão fascinante. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus!